Agora que passou a aula, então, de educação física, nós vamos corrigir a atividade, tá? Que a gente fez antes do intervalo. E aí, depois a gente vai para a língua portuguesa, tá bom? A atividade para corrigir é muito facinho. Muito facinho, porque tem um desenho, né? Que nem tem como a gente fazer aqui. Tá? Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos lá. Quero todo mundo voltando a apostila lá na página 23, tá bom? Esse QR Code, pessoal, eu tinha aberto ele lá na escola, no computador da escola. Aí, como eu estou sem o computador e sem a apostila, eu não consigo abrir, tá? Para mostrar para vocês. Mas ele é um jogo, tá? Que você tem que levar o menininho por dentro da escola. É super legal. Eu gosto desse jogo. Então, quem quiser, tá bom? Vamos guardar as outras coisinhas agora. Tesourinha, Sofia. Vamos guardar tudo. Vamos prestar bastante atenção. Tá bom? Então, olha só. A gente tinha que pintar com um lápis de cor os ambientes em que a gente tem na nossa escola, tá? Então, Mari, quais desses ambientes aqui a gente tem na nossa escola? Fala para mim. Eu pintei a biblioteca, parquinho, secretaria e Mais algum? cantina, salas de aula, sala de direção e banheiro. Banheiro, ótimo. Tem mais 2 que a gente tem na nossa sala. Rafa, você sabe me dizer quais estão faltando? Bom, a recepção e a sala dos professores? A sala dos professores, sim. A recepção, a nossa não tem uma sala de recepção, né? A recepção ela fica junto com a secretaria, não é verdade? Quem pintou essa pode deixar, não tem problema, tá? Mas eu não vou pintar porque a gente não tem um espaço para recepção. A gente já tem a secretaria. E o laboratório de informática, certo? Então, esses são os lugares que a gente tem na nossa sala, na nossa escola, tá? São esses lugares. A gente não tem enfermaria, nem laboratório de ciências, nem recepção. Beleza? Otávio, você quer falar alguma coisa? Bem, querido, quando na hora da aula de educação física, minha internet tinha caído, então eu tentei pegar a internet da Oi, daí não foi. Então eu perdi a aula de educação. Não tem problema, tá bom? Não se preocupa. Agora a gente já voltou para a aula de matemática, tá? Então vamos lá. Posso apagar essa página para a gente ir para a próxima? Essa estava muito moleza, né? Não estava nada difícil. Então tá, então a gente vai agora para a próxima página, tá? Deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui. Tirar uma fotinha do mapa para não ter que ficar voltando. Peraí. Que a gente vai usar o mapinha na próxima página, né? Tem algum lugar que a nossa escola tem que aquela escola da página 23 não tem? Quem sabe? Alguém sabe algum lugar? Fala, João. Eu te perguntei lá se aquilo é considerado uma garagem. Você disse que sim, então garagem. Beleza, garagem. Tá bom. Mais algum lugar? Alguém colocou alguma coisa diferente? Você colocou? Ah, não. E a Manuela tá equilibrando o lápis na testa. Então, não. Ninguém colocou?
Ó, o Demite colocou que tem uma garagem, né? E nessa escola não tem. Beleza. Quem colocou que quem não concorda e acha que não, pode não colocar nada. Beleza. Tá bom? Prof, você esqueceu do segundo parquinho. Segundo parquinho, beleza. Verdade, a escola do Fernando só tem um parquinho. O nosso tem 2, né? Então, a nossa escola tem 2 parquinhos. Pode colocar isso aqui também, tá bom? Beleza. Então, ó, tinha que recortar o menininho Fernando e caminhar com o personagem sobre a planta da escola da página anterior e completar as frases com direita e esquerda. Quando o Fernando ele entra pela escola, lá na entrada, a recepção está à direita dele ou à esquerda, Manu? Manuela? Você mesma. Letra A. Direita. Direita. Isso mesmo. Agora, se ele está saindo do ginásio e ele quer ir ao banheiro, ele vai virar à esquerda ou direita, Júlia? Direita. Direita, será? Vamos ver, ó. Vou voltar lá no mapinha, vou deixar aqui douradinho e já coloco de volta. Vamos ver. Se ele sai do ginásio, ele quer ir ao banheiro, ele vai virar para esse lado, certo? Só que a gente tem que lembrar que ele não está andando de costas, não é? Ele estará saindo de frente. Então, para ele, esse lado vai ser a esquerda, porque ele vai estar virado, certo? Então, ele vai sair para a esquerda, beleza? Então, vamos colocar lá na página seguinte, esquerda. Letra B, esquerda. Saindo do laboratório de ciências para ir à sala 4. Fernando deve virar para a direita ou à esquerda, Natan? É a C? Isso. Direita. Vamos ver, ó, ele está saindo do laboratório de ciências, estou olhando no meu mapa também. E ele quer ir para a sala 4, certo? Direita. Oh, meu Deus, direita. E saindo da sala 3 para ir para a sala 1, ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, Pietro? Esquerda. Esquerda? Vamos ver no mapa. Já arrumo de novo aqui. Vamos voltar lá. Ele está saindo da sala 3 para ir para a sala 1. Então, ele vai virar para a direita também. Então, vamos voltar. Uma direita, esquerda, direita. Depois, de novo, direita. Fernando está saindo da sala dos professores e vai para o laboratório de informática. Ele vai virar para a direita ou para a esquerda? Vamos ver. Demite. Ele vai virar para direita. Direita. Certinho.
Então, a gente tem direita, esquerda, direita, direita, direita. Certo? Fico muito feliz que vocês tenham conseguido fazer. Quem está acertando ou quem está tentando já está ótimo. Não é verdade? Posso já apagar para a gente fazer a nossa próxima atividade? A atividade 4 não tem como eu corrigir, tá? Porque é um desenho da escola, da forma que vocês lembram. Então, não tem como eu fazer um desenho certinho, cada um tem seu desenho, certo? Então, a gente vai corrigir até a atividade 3. A 2 também eu vou deixar para vocês. O que vocês acham que a nossa escola tem? Que a do Fernando não tem. Bom, posso apagar então? Dá um joinha para mim. Quem deixa eu apagar? Posso apagar, Rafa? Sim? Então tá. Pessoal, é o seguinte. Em matemática, alguém tem alguma dúvida? Quem está com alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, tá? E o que a gente vai ver na nossa sala de língua portuguesa? Nós vamos fazer uma revisão, tá? Todo mundo aqui, eu imagino que esteja no Google Classroom. Mas, se alguém não estiver, eu vou enviar no bate-papo, tá? Vou enviar um link que quando vocês clicam nesse link, vocês abrem a revisão, tá bom? Então, abram um bate-papo, tem um link que vocês entram. Quando vocês clicam, vocês vão sair nisso aqui, ó. Primeiro bimestre, revisão de língua portuguesa. Diga, Pietro. Não, pô, eu levantei a mão sem querer. Ah, então tá bom. Todo mundo já abriu? As revisões e as provas agora, nós vamos fazer juntos, tá? Então, ano passado vocês faziam com o papai, com a mamãe, com o tio, com a vovó, com qualquer outra pessoa. E agora a gente vai fazer nesse horário de aula, tá? Para eu conseguir ajudar vocês, tá bom? As provas também. Então, um recadinho também. Amanhã a gente vai ter aula de língua portuguesa, tá? Nós íamos ter aula de matemática, mas nós vamos ter aula de língua portuguesa para a gente poder ter a nossa prova. Então, amanhã nós vamos ter a primeira prova do ano, tá? Do segundo ano. Mas eu fiz uma provinha bem tranquilinha, bem legalzinha, beleza? Então, eu quero que vocês abram esse link. Vocês conseguiram entrar? Sim? Conseguiram clicar aí e abrir? Diga, Miguel. Prof, eu não consegui entrar no computador ainda. Eu entrei no celular mesmo. Tá bom, se você quiser entrar pelo celular, não tem problema, tá? Porque quando você entra pelo celular, ele vai abrir aí no celular e eu vou continuar, você vai continuar me ouvindo, tá? Você não vai me ver, mas você vai me ouvir. O que eu acho que já ajuda para fazer as atividades, tá bom? Então, a partir de amanhã, amanhã também vocês se preparem para a gente abrir aí o computador, abrir um outro link, porque amanhã a gente vai ter prova, beleza? Então, é o seguinte, a revisão é sobre a unidade 1 de língua portuguesa. Então, o que nós estudamos em língua portuguesa? Nós estudamos sobre trabalho infantil, não é? Sobre o direito das crianças, sobre substantivo próprio e substantivo comum, certo? E também sobre os sons das palavras com C e com Q, tá?
Então, ó, vou parar de compartilhar aqui rapidinho para vocês prestarem bastante atenção em mim. Beleza? Então, assim, que a gente viu sobre o trabalho infantil? As crianças, elas podem trabalhar? Faz aí um joinha ou um não para mim. As crianças podem trabalhar? Não, né? Então, a gente viu que criança não trabalha, que lugar de criança é na escola, que a criança tem os seus direitos, não é? Criança tem direito a ter uma família, a ter cuidado, ter liberdade, exercício físico, enfim, tem um monte de coisas aí que as crianças, elas têm direito, né? A gente não precisa decorar todos, não. O que importa é a gente precisa saber o seguinte: criança não pode trabalhar e precisa ter os seus direitos, ela precisa receber aqueles direitos. E aí, a gente viu também o que era o trabalho infantil, né? Que o trabalho infantil é quando uma criança, não é quando ela ajuda o papai e a mamãe em casa, ou quando ela ajuda a vovó numa visita, quando ela ajuda um amiguinho, não é. Nós vimos que trabalho infantil é quando a criança não estuda, não brinca, não tem direito, não recebe os seus direitos e fica só trabalhando. Então, ela não vai para a escolinha porque ela precisa trabalhar para pagar a conta. Né? Mas a gente viu que isso pode. A criança pode deixar de ir na escola para trabalhar? O que vocês acham? Criança não pode, né? Então, tá bom. Nós estudamos bastante sobre isso. Acho que vocês já estão sabendo demais sobre isso, né? Nós vimos também sobre os substantivos, não é verdade? Todas as coisas que elas têm um nome, a gente vai chamar de substantivo. Papel, lápis, controle, celular, batom, garrafa, pessoa, não é? Cachorro, gato, elefante, loja, shopping. Tudo isso é o nome das coisas. Então, isso vai ser um substantivo, certo? E os substantivos, eles podem ser dois. Substantivo comum é aquele que é o normal. É aquilo que se eu falo papel, ninguém sabe de que papel eu estou falando, né? Se eu falo meu celular, você não vai saber que celular eu estou falando. Se eu falo uma loja, você não sabe que loja que eu estou falando. Existem tantas lojas, na verdade. Então, isso é um comum, substantivo comum. Eu não sei de qual está sendo falado. Agora, um substantivo próprio é aquele que a gente sabe qual que é. Então, se eu falo escola, eu trabalho numa escola, ninguém vai saber. Mas se eu falo trabalho na escola Exímios, quem aqui sabe o que é escola Exímios? Todo mundo, não sabe? Todo mundo estuda na escola Exímios, na verdade? Se eu falar assim, ó, eu fui em uma loja ontem, vocês sabem que loja que eu fui? Não. E se eu falar assim, ontem eu fui na ReHap? Quem aqui sabe o que é ReHap? Ó, a Sofia, o Henrique, a Emanuela, o Miguel, o Pietro, o Natan, o João, a Rafa. Acho que todo mundo aqui sabe o que é ReHap, né? Então, a ReHap é uma loja de brinquedo. Então, eu não fui em qualquer loja, eu fui na loja de brinquedos chamada ReHap, não é? Se eu falar assim, ai, a professora do ano passado era muito legal. Mas quem foi a professora do ano passado? Porque teve a Nara, teve a prof. Tati, de Educação Física, teve a prof. Mari e a prof. Iraci, de Inglês. Então, qual professora que eu estou falando? Não sei. Mas se eu uso o nome próprio delas, vocês vão saber. Então, vocês lembram da prof. Nara? Não lembram do rosto da prof. Nara? Vocês lembram de quem era a prof. Tati, de Educação Física? E a professora? Vocês lembram quem é essa professora que eu estou falando agora? Não dá para saber, não é? Então, o substantivo próprio é o nome que a gente sabe qual que é, tá bom?
E os sons também, a gente estudou o som do C e do QU, certo? Então, o C e o Q têm sons muito parecidos, né? Tem som de K, Q, Ki, Ko, Ku, mas depende, né? O K, Ko, Ku a gente vai usar o C e o Q e o Ki a gente usa o Q, certo? O Q e o U. O Q e o U, eles ficam sempre juntinhos, a gente nunca separa, tá bom? E o U, às vezes, ele é pronunciado e às vezes não. Quando depois do Q e do U vem a letra A ou a letra O, a gente pronuncia. Por exemplo, 4, 4. Eu falei o U. Agora, se eu falo quero, não falei o U, certo? Fiz um resuminho bem rapidinho do que a gente viu nas últimas aulas de língua portuguesa, tá? Então, agora vai ser o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem a revisão, tá? Vocês vão responder, preencher aí e eu vou ler tudo depois. Mas a gente vai ter um tempo para fazer isso juntos, tá? Então, não é para ninguém sair da ligação, não é para ninguém ir embora agora, porque agora a gente vai responder. Então, se tiver alguma dúvida, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai ficar um pouquinho, tá? Eu só não vou corrigir com vocês agora, porque tem gente que não está na ligação e que vai fazer depois e que vai assistir a aula depois. E aí, se eu falo a resposta, depois a pessoa vai saber, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer nessa revisão, tá? Preencher com o nome completo, tá? Então, escrevam o nome de vocês. Por exemplo, meu nome. E aí eu vou responder a primeira pergunta. O que é trabalho infantil? Então, eu vou escrever o que eu acho que é trabalho infantil. Crianças devem trabalhar? Por quê? Sim ou não? E por quê? Tá? Então, tem que justificar a sua resposta. Por que crianças devem trabalhar ou por que crianças não devem trabalhar? O que será que é um substantivo comum? E o que é um substantivo próprio? Essa vocês podem pesquisar na apostila, no caderno. No caderno de ortografia, a gente colou também um papelzinho, né? Vocês podem procurar na revisão, tá bom? Aqui, a gente tem algumas palavras. Exímios, aula, Natália, Maringá, azul, amor, André, barriga e garrafa. Então, vocês vão marcar. Se for um substantivo próprio, vai marcar aqui. Se for um substantivo comum, vai marcar na outra coluna. Tá bom? Então, vocês vão escolhendo. Ah, eu acho que esse é aqui, esse é aqui. Vocês escolhem aí o que vocês acharem a resposta certa. Agora aqui, a última perguntinha, eu tô falando que eu fiz algo bem facinho. Temos duas palavras, querubim e quarentena. Então, em qual dessas duas palavras a gente pronuncia a letra U? Tá? Nós vamos pensar em qual dessas palavras a gente pronuncia a letra U. Beleza? Eu fiz algo assim, realmente muito tranquilo, que é para ninguém sofrer muito, tá bom? Eu vou dar aí uma meia horinha para a gente fazer junto. Uma meia horinha para a gente fazer junto, tá bom? Então, tentem fazer. Dúvidas, vão levantando a mão que eu ajudo vocês, tá bom? Então, pode falar, Arthur. Nessa penúltima aqui, esse barriga aqui. Barriga. Se eu falo barriga, você sabe de que barriga eu estou falando? Então, será que é um substantivo comum, que eu não sei qual é, ou será que é um substantivo próprio, que eu sei qual que é? Vai pensar aí. Sempre pensa assim, eu sei de que está sendo falado, eu sei qual que é esse. Se eu sei, então é próprio. Se eu não sei, então é comum. Tá bom? Tá? Então, ó, daqui a pouquinho eu falei que a gente ia fazer até umas 3h45, a gente vai corrigir todo mundo junto. Tá bom?
Mesmo daí quem tá em casa, daí pausa o vídeo agora, quem tá assistindo gravado, na verdade, pausa para tentar fazer, não é? E aí depois assiste a correção, bom? Que é para vocês verem aí se acertaram ou não. Ô, Sofia, o seu pandinha é do Cria Amigos? Ah, então os nossos são irmãos, são primos. Mas depois a gente, no final da aula eu te mostro, tá bom? Como é que ela tá. Diga, Rafa. Foi para você? Já? Deixa eu ver, porque eu tô olhando para vocês, daí eu não consigo ver. Espera aí. Tô abrindo aqui. Rafaela. Está aqui. Fala, Rafa. Só uma coisa. Hoje tem tarefa? Vou falar no final da aula, porque ainda não acabamos, tá? No finalzinho eu falo. Fala, Emanuela. Ô, prof, deixa eu falar uma coisa engraçada. Sabe aquele seu espelho ali atrás que tá refletindo o guarda-roupa? Eu achei que era uma portinha. Parece uma portinha, né? Mas é o espelho que reflete o guarda-roupa, olha só. Ele tá refletindo certinho o meu guarda-roupa. Mas vamos lá. Ó, então, que nem eu disse. Vou compartilhar aqui. A gente vai vendo as perguntas e vamos vendo as respostas também. Tá bom? Então, a gente tem a pergunta. Opa, o trovão. E a gente tem as respostas, tá? Então, a gente vai fazendo isso. Aí, vocês não precisam ter medo, porque não dá para saber. Eu sei quem que foi, mas vocês não conseguem saber quem respondeu o quê, tá bom? Mas a gente pode conversar um pouquinho sobre essas perguntinhas. Então, vamos lá? Primeira perguntinha era: o que é trabalho infantil? Então, de acordo com as respostas, ó. Trabalho infantil é quando os adultos usam as crianças para fazer trabalho sem pagar ou sem registrar. Tá certo? Os adultos usam as crianças, né? Trabalho infantil são crianças trabalhando que não deixam elas brincarem nem estudar. Verdade também, né? Quando as crianças deixam de estudar e brincar, pois precisam trabalhar. Certo. Crianças que são obrigadas a deixar os direitos para trabalhar. Tudo isso é tudo verdade. Trabalho infantil é quando alguém trabalha antes dos 18. Quase. Trabalho infantil é quem trabalha antes dos 14, tá? Porque com 15, 16 e 17 pode trabalhar como menor aprendiz. Vocês lembram disso? Então, para baixo do 14 não pode. Um pouquinho para cima pode. Trabalho infantil é quando a criança trabalha. Sim, é meio óbvio, né? Então, é quando a criança, ela deixa de fazer tudo isso que vocês falaram para trabalhar. Crianças com menos de 14 anos que trabalham. Correto. Criança que não estuda e que trabalha. Certo também. Criança fazendo trabalho de adulto. Também tá certo. Aqui a gente tem um probleminha. Ajudar pai e mãe é trabalho infantil? O que vocês acham? Ajudar pai e mãe é trabalho infantil? A Emanuela disse que não, a Rafa e o Henrique também não. O Demite e a Mari também não. Miguel tá duplamente fazendo não. Isso aí. Ajudar pai e mãe, que nem a gente já falou, não é trabalho infantil, tá? Trabalho infantil, opa! Trabalho infantil são todas essas outras coisas que a gente viu. Fazendo trabalho de adulto, deixando seus direitos, não indo para a escola, não trabalhando ou não brincando.
menores de 14 anos, crianças que são obrigadas a isso, né? Quando as crianças não recebem dinheiro, tá tudo certo, tá? A maioria de vocês acertou. E a próxima pergunta: crianças devem trabalhar? Justifique sua resposta. Crianças não podem trabalhar, porque crianças com menos de 14 anos não pode, só acima de 14. Isso aí. A lei não permite, né? Eu acho que aqui todo mundo concordou, né? Criança não deve trabalhar. A lei proíbe, as crianças têm sim que brincar e se divertir, tem que estudar. O ECA não deixa, isso é verdade. Porque elas podem se machucar, é tudo verdade, tá? Então todo mundo tá bem com essa, tá? Quem respondeu aqui não, tinha que só ter falado por quê, tá bom? Por que não? Mas tá certo, não pode. Rafa, você quer falar alguma coisa? Não? Fala, Otávio. Prof, a coisa que eu queria te falar é que o seguinte, tem 7 páginas essa Não, é que são prova. 7 perguntas, tá? Aí cada pergunta fica numa página para ficar tudo separadinho, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. O que é um substantivo comum? Vamos ver. Olha só, eu não sei quem respondeu isso, mas aqui a gente já tem a nossa resposta, né? É um tipo de substantivo que dá nome genericamente a lugares, animais, objetos, sentimentos. São o nome dos objetos, né? Nomes genéricos de lugar, animal, sentimento. Todo mundo que respondeu isso está certo. Se escreve sim com letra minúscula. É algo que não é específico, que a gente não sabe dizer exatamente qual que é. Tá? Ó, tá todo mundo muito inteligente. Esse aqui, os que as crianças vão fazer, acho que não, né? Algo com um nome comum, uma coisa que não é muito explicada, é algo que a gente não sabe bem o que é. Mas essa aqui tá ótima, ó. É um tipo de substantivo que dá nome genericamente a lugares, animais, objetos e sentimentos. Perfeito. O que é substantivo próprio? Vamos ver o que é um substantivo próprio. É o substantivo que dá nome a lugares, animais, pessoas, marcas únicas e específicas. Isso aí é algo que é específico, que a gente sabe exatamente o que está sendo falado, tá bom? E sim, os nomes próprios se escreve com letra maiúscula, tá? Quem escreveu isso aqui, ótimo, é bom que já sabe, né? Dá nome às cidades, dá nome às pessoas, né? É uma coisa que é mais explicadinha. É um nome próprio, né? Mas então o que é? Ele define exatamente qual que é. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta rapidinho. Quem sabe onde mais a gente pode usar a letra maiúscula? Isso vai cair na prova amanhã. Onde mais a gente pode usar a letra maiúscula sem serem nomes próprios? Vou deixar o Arthur e depois, se o Arthur não acertar, eu passo para o Demite. Vamos ver. Em começo de frase. Em começo de frase. Era isso que você ia falar, João? Não? O que você ia falar? Depois do ponto final. Pode ser também. É que depois do ponto final, a gente começa uma frase. Então, também tá certo. Depois do ponto final e no início de frase, a gente usa letra maiúscula. Bom? Próxima perguntinha, então. A gente tinha que marcar aqui o que é próprio e o que é comum, tá? Então, quando a gente fala exímios, vocês sabem de que escola eu estou falando ou do que eu estou falando? O que vocês acham? Sim ou não? Estão me ouvindo? Você está ouvindo eu, João?
Só o João está me ouvindo? Então, responde para mim, João. Exímios é um substantivo comum ou um substantivo próprio? É um substantivo próprio. Tá, um substantivo próprio. Isso aí. E aula? Quando eu falo aula, gostei da avó. Oh, gostei da avó, gostei da aula. Eu sei de que aula que eu tô falando? Não, né? Eu não sei de que aula, então vai ser um substantivo comum. Natália, eu sei de que professora eu tô falando se eu coloco Natália? Sim, né, Henrique? Eu sei, sou eu. Ha! Não é verdade? Então é um substantivo próprio. E Maringá, eu sei de que lugar que eu tô falando se eu coloco Maringá? Sim, eu também sei. Agora, esse azul aqui teve um pouquinho de conflito. Azul é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? Quem sabe me dizer? Quem pode me responder? Fala, Miguel. O próximo eu pergunto para você, Sofia. É um substantivo comum. Comum. Azul é um substantivo comum, né? Quando a gente escreve a palavra azul, a gente escreve com letra minúscula, não é? Porque azul não é algo específico. Se eu falo azul, a gente pode pensar em vários azuis, várias coisas que são azuis. Então, não é nada específico. E amor, Sofia, é um substantivo próprio ou um substantivo comum? Substantivo comum. Comum, isso aí. Quando eu falo amor, é o amor, né? O sentimento. Não é um nome próprio, né? Se a gente colocar o nome do nosso cachorrinho de amor, sim, aí sim, né? Mas o amor é um sentimento, e um sentimento é sempre um substantivo comum. André é também nome de pessoa, então a gente vai marcar como substantivo próprio. E barriga? Barriga é uma parte do corpo, né? Se eu falo barriga, vocês sabem que eu estou falando da minha parte do corpo, né? Mas a gente não escreve barriga com letra maiúscula e a gente não precisa especificar a barriga, porque a gente já usa minha barriga, sua barriga, barriga dela, né? Substantivo comum. Garrafa também, se eu falo eu comprei uma garrafa, eu comprei, pode ser qualquer garrafa, não é? Então a gente tem um substantivo comum, tá bom? E a última perguntinha agora, tínhamos duas palavrinhas, querubim e quarentena. Em qual das duas palavras a gente pronuncia a letra U? Vou pedir para a Emanuela, que a Emanuela hoje está muito quietinha. Queria que ela respondesse para mim. O Miguel respondeu, agora a Emanuela. Tá. Eu ponhei querubim. A gente fala querubim ou a gente fala querubim? Ó, se a gente falasse o U, a gente falaria querubim. É algo bem difícil da gente perceber, não é? Agora, quarentena, a gente não fala quarentena, a gente fala quarentena, não é verdade? Então, qual que a gente vai marcar, Otávio? Aproveitar que você levantou a mão. O Otávio não está aparecendo para mim, então o Pietro vai responder para mim. Oi, prof. É o... Calma aí. Querubim. Querubim? Eu queria te falar uma coisa. Fala, Ele já Otávio. apareceu, querubim. Eu posso. É que volta na letra. Volta na as palavras. Otávio,
Ó, eu não vou voltar em nenhuma, porque essa atividade ela não vale nota, tá? Você tem que colocar aquilo que você pensou e aquilo que você acha que é, tá bom? Não se preocupa, a gente só tá. Você não precisa acertar, você precisa só pensar e estudar, tá bom? Não se preocupa, não tem essa de acertar, é só uma revisão. Amanhã na prova, aí sim tem que acertar, tá? Amanhã na prova tem que acertar, mas nessa revisão a gente só tá conversando sobre para a gente entender o que tá certo e o que tá errado, tá bom? Mas não vou voltar porque não tem necessidade, tá bom? E aí então, não é querubim, tá? É a palavra quarentena, porque quando a gente fala, a gente faz um U. Quarentena. A gente não fala quarentena, a gente fala quarentena, certo? É alguma coisa bem difícil de perceber, na verdade, não é muito explícito, mas isso era só para a gente exercitar, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Até aqui? Nenhuma dúvida de ninguém? Então, ó, eu vou passar a tarefa para vocês, tá? Uma tarefinha. Sim, tarefinha. Vamos anotar? A tarefa é estudar para a avaliação de língua portuguesa, tá bom? Unidade 1. Então, vocês só precisam fazer o quê? Pegar a apostila, estudar, tá bom? Só a unidade 1. Essa aula que a gente está tendo agora vai estar gravada no YouTube. Vou colocar o link no Classroom, tá bom? Então, se alguém quiser refazer a revisão, se alguém quiser relembrar tudo que eu falei na aula de hoje, vai estar o link, vocês podem assistir novamente. Beleza? Amanhã a provinha vai estar bem tranquilinha. Bem tranquila mesmo, tá? A gente vai fazer juntos, precisamos estar aqui, todos juntos, tá? Vai ser também depois do intervalo, tá bom? A prova vai ser amanhã. Então, amanhã a gente teria aula de matemática, mas nós não vamos ter, porque vamos fazer a prova. E a prova vai ser depois do intervalo, porque se alguém chegar atrasado, aí vai conseguir fazer a prova, tá bom? Amanhã eu não vou fazer revisão, a gente fez essa revisão agora, todo mundo junto. Vimos as respostas, conversamos, eu expliquei. Tranquilo? Tudo tranquilo com quem tá aí em casa? Sim? Quem anotar a tarefa está dispensado, pode ir. E até amanhã, tá bom? Um beijo enorme, sintam-se abraçados.